Graça e paz a todos, amém? Abra a sua Bíblia comigo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim: para que se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Fecha teus olhos, deixa a tua Bíblia aberta e oremos. Senhor, fala conosco. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Teu Espírito fala no nosso coração, para que possamos aprender de Ti, para que o nosso coração seja convertido de fato por Ti. Fala conosco. Precisamos ouvir Tua voz, precisamos sentir Tua presença, precisamos de Ti nas nossas vidas. Fala conosco, nos ensina, nos guia, e que só o Senhor seja visto em nossas vidas. É nosso pedido, em nome e por amor do Teu bendito, santo e amado Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Nosso tema, não sei se está aí, tá não, né? O nosso tema é o que é ser igreja. Né? O que é ser igreja, né? É um tema um pouco complicado, né? Porque não é tão fácil a gente definir isso, né? Um tanto desafiador também para a gente, mas fundamental. O que é ser igreja, né? Ou o que é ser igreja no sentido de comunidade ou igreja local? Eu escolhi esse texto, 1 de Timóteo, para a gente começar na nossa reflexão. Paulo está lidando aqui com a liderança de Timóteo, né? Ele está escrevendo mais precisamente para os líderes, né? É tanto que 1ª, 2ª e Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são tidas como cartas pastorais, né? Ele lida mais com a liderança, muito embora também tenha aplicação também para os membros, né? Para os demais irmãos. E nessa série de advertências que Paulo dá a Timóteo, Paulo diz para ele que ele vai mostrar para Timóteo como ele deve viver na igreja, antes da sua ida a ele, né? Antes da sua visita. E aí Paulo, no versículo 15, ele vai dizer uma coisa legal, né? Para que saiba, se eu demorar, para que você saiba como deve viver, não somente você, mas também os demais irmãos, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. A primeira coisa que a gente precisa notar nesse texto é o seguinte: a igreja tem um dono. É o que o texto diz, né? Que a igreja é a igreja de Deus, é a casa de Deus. Portanto, a igreja não pertence a mim, não pertence a você. A igreja, em primeiro lugar, é a igreja de Deus, é dele. Foi ele quem a construiu, foi ele quem a instituiu. Nós não mandamos na igreja. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ver, né? Em segundo lugar, a igreja é tida aqui como morada, né? Como casa do Deus vivo. A ideia aqui é do santuário. Os cristãos também são, por exemplo, 1 Coríntios 3,16,
1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, 2 Coríntios 6, 16, é dito que os crentes também são essa habitação do Espírito. Os crentes são essa morada do Espírito de Deus. Repito, a igreja tem um dono. E aqui Paulo está lidando, a gente precisa entender a igreja aqui em dois sentidos. Que é a primeira, a igreja invisível, né? Você tem aqui a igreja universal, né? No sentido católica, ou seja, a reunião de todos os crentes no mundo. Mas também a igreja local, que é exatamente o ponto de Paulo aqui. A carta é escrita para a igreja local, para mostrar para esses irmãos que vivem em comunidade como eles devem se portar na igreja local. Então o texto se aplica exatamente a isso. E aqui é o meu ponto. Igreja local. Embora, como eu disse, também tenha vamos dizer assim, referência também a essa igreja universal, essa igreja católica. Entenda católica aqui no sentido de que todos os crentes espalhados nesse mundo afora, né, vamos dizer assim. Outra coisa também que nos chama a atenção no próprio texto, ele fala de casa, né, que é a ideia de família. E é exatamente isso, a igreja, portanto, local, não somente local, mas a igreja invisível, espalhada pelo mundo, é uma família, né? A família de Deus. Em segundo lugar, terceiro, a igreja é comparada aí como coluna e alicerce, né? E outra tradução você tem aí, baluarte da verdade, que é a ideia aqui de fundamento. A igreja está baseada nesse fundamento que é a verdade, que é Cristo. Cristo é a verdade. O fundamento, portanto, traz a ideia dessa verdade que Deus trouxe para o mundo, que é Cristo, que Deus apresentou ao mundo o seu Filho Jesus, que morreu na cruz por todos nós. Então, esse aqui é nosso ponto de partida. A igreja, portanto, tem como esse alicerce, como esse fundamento, o próprio Cristo. E essa igreja não pertence a nós. Nós não somos dono dela. Ela é de Deus. E nós habitamos nela, nós moramos nela. Ou, no caso, nós somos essa morada do Espírito. A grande pergunta que a gente faz, tendo como base isso, que a igreja é de Deus, a igreja está fundada nessa verdade, a igreja é essa família, que é essa habitação, essa morada de Deus. Como é que essa igreja é formada? Qual é a origem, portanto, dessa igreja? Para isso, eu peço, por favor, que vocês abram comigo em Mateus, capítulo 16. Mateus capítulo 16. A partir do versículo 13. Mateus 16, 13 diz assim: Tendo chegado às regiões de Cesareia, de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros algum dos profetas. Jesus respondeu: Mas vocês? Quem vocês dizeis que eu sou? E aí vem aqui a resposta de Pedro, né? Versículo 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17: E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, tu és bem-aventurado,
pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. E digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só até aqui. Preste atenção que a igreja que ela é fundada, ou ela é formada num alicerce. Qual é o alicerce aqui? É exatamente essa confissão de Pedro aí no versículo 16, que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Portanto, a igreja tem como alicerce, tem como essa, vamos dizer assim, essa pedra angular, essa pedra fundamental, que é Cristo, o Filho de Deus. É por isso que ela é alicerce da verdade, porque ela está fundada em Cristo. Por isso que ela é esse pilar da verdade, porque ela está alicerçada, tem como pedra angular, como pedra principal, Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a origem aqui. Tem como alicerce principal essa verdade, essa confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí a gente faz outra pergunta em cima disso. Sendo assim, a igreja ela pertence a Deus, a igreja ela tem como solidez, tem como fundamento a verdade que é Cristo, que está como base nessa confissão aqui de Pedro, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente faz a próxima pergunta. Então, quem faz parte dela? Quem compõe essa igreja, que tem como alicerce a verdade, que tem como pedra angular, pedra principal, o próprio Cristo, que é a verdade de Deus para o mundo? Quem faz parte dessa igreja? Abra comigo agora em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 13. Diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois ela é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, derrubando a parede de separação em seu corpo, desfazendo a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos de ordenanças, para si mesmo, garganta aqui está horrível, para si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. Versículo 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ele destruído a inimizade, e vindo ele, proclamou a paz para vós que estavam longe, e também para os que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não somos mais estrangeiros, nem imigrantes. Cadê? Assim, versículo 19. Assim não somos mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo a pedra principal de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois
edificados para a morada de Deus no Espírito. A pergunta, então, quem faz parte ou quem compõe essa igreja que tem como pedra de esquina, ou pedra principal, pedra angular, o próprio Cristo, que é a verdade de Deus. Quem compõe essa igreja ou quem faz parte dela, a resposta são os salvos. Os salvos por meio dele mesmo. Os salvos por meio de Cristo na cruz, versículo 16. Pelo sangue dele derramado na cruz. E esses salvos, está aí versículo 18, têm acesso agora ao Pai. Esses mesmos salvos são, versículo 19, membros da família de Deus. Esses salvos, versículo 22, são templo do Espírito. Então, quem compõe essa igreja, ou quem faz parte dessa igreja, que tem como pedra principal, que tem como fundamento o próprio Cristo? Os salvos. Aqueles por quem Cristo morreu. Aqueles, por exemplo, como diz Atos 20, 28, Cristo morre por sua igreja. O sangue de Cristo derramado na cruz é por sua igreja. Ele morreu por ela. Ele a amou e morreu por ela. Portanto, quem faz parte dessa igreja, que tem como alicerce principal o próprio Cristo, a verdade de Deus, aqueles que foram salvos por Ele mesmo. Sendo assim, esses salvos, que, repito, tem como esse alicerce da verdade, Cristo, Filho de Deus. Esses salvos, por meio da graça de Deus, por meio da graça revelada no seu Filho, como diz, por exemplo, aí o capítulo 2, versículo 8 de Efésios. Esses salvos agora, eles unidos, juntos, eles se tornam membros uns dos outros, eles se tornam um corpo. É o que diz 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 12 a 14 e o versículo 27. Esses salvos agora, unidos, reunidos, eles formam então um corpo, que é a igreja de Deus, que é a igreja de Cristo. E aqui vem uma coisa legal, né? A igreja, ela só é igreja unida. Ela não é igreja sozinha. A gente às vezes tem esse costume, né, de falar, né? Não, eu sou igreja, né? Mas na realidade não é bem isso, né? Nós somos igrejas a partir do momento que a gente está junto, né? Preste atenção, a igreja ela tem como essa firme fundamento o próprio Cristo. E aí esse Cristo, que é Jesus, que é o Filho de Deus, ele morre por essa igreja, ele reúne esses salvos, ou melhor, esses pecadores que ofenderam a Deus, que desobedeceram às suas leis. Cristo vai e morre na cruz por eles, derrama seu sangue por eles, reúne esse povo, e como diz 1 Coríntios 12, eles formam esse corpo, o corpo espiritual, o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. E aqui vem uma coisa legal, né? A ideia aqui de união, né? De congregação, de comunhão. Preste atenção que tanto a carta de Efésios, outra carta aqui que eu citei, a carta de Paulo aos Coríntios, ela é ligada, ou ela é endereçada à igreja local, à congregação, né? Ou à comunidade. Com isso a gente vê, vamos dizer assim, a importância da igreja estar unida, ela está junta. Preste atenção, nós somos reunidos por Cristo. Quem nos reúne é Ele. E nos tornamos membros uns dos outros. É nesse sentido que somos igreja. Membros uns dos outros. Não somos igreja sozinhos. Eu não vou abrir aqui o texto de 1 Coríntios pelo tempo.
mas acredito que todos aqui conheçam, né? Por exemplo, Paulo vai dizer que você, uma orelha não pode dizer para o corpo, olha, eu quero a orelha aqui, eu quero o seu corpo agora. A orelha ela precisa estar ligada ao corpo, assim como o pé precisa estar ligado ao corpo, a mão precisa estar ligada ao corpo. Você não tem essa separação. O ponto é de unidade. E de novo a gente faz a pergunta: o que esses salvos agora, que tem como alicerce principal o próprio Cristo, que são agora unidos nesse corpo, que foram salvos, eram pecadores, que foram redimidos, que são unidos por Cristo num corpo, que formam essa igreja, são membros uns dos outros. A grande pergunta que a gente faz é: como esses salvos agora, unidos nesse corpo espiritual, nesse corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, como é que eles devem viver? Como é que eles devem ser, de fato, essa igreja reunida por Cristo? Como esses salvos devem ser? Esse é o nosso tema, igreja. Como esses salvos devem ser igreja, devem ser essa comunidade, essa congregação. Para isso, eu peço para você abrir comigo em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Versículo 41. Vamos começar daqui. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados. E naquele dia, juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Vamos parar aqui, né? Você tem aqui o resultado dessa conversão aqui, desse batismo aqui, vamos dizer assim, dessa união aqui, dessa congregação aqui de quase 3.000 pessoas, é o resultado da pregação de Pedro. Você tem aqui o dia de Pentecostes, o Espírito desce, Pedro vai explicar para aquelas pessoas o que está acontecendo ali. Aquelas pessoas perguntam para Pedro e os demais o que a gente deve fazer diante disso. O resultado é: se convertam dos seus pecados, e o resultado dessa pregação é a conversão aí de quase 3.000 pessoas. Versículo 42. Essas pessoas agora que são quase, como o texto diz, 13.000 pessoas, essas pessoas unidas, juntas, versículo 42, perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo com todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Aqui a gente tem diversas lições, né? Eu separei aqui algumas. A primeira delas, eu acho que é fundamental, é a koinonia, é a comunhão, essa congregação, esse ajuntamento. O legal, por exemplo, 1 João capítulo 1, versículo 7, aqui no versículo 47, a gente lê o seguinte: lá no finalzinho é dito que os que iam sendo salvos, o próprio Deus, o Senhor, acrescentava cada dia na própria igreja. Então, a ideia aqui dessa comunhão, dessa salvação,
dessa reunião, dessa comunhão com os irmãos, quem faz essa comunhão, se você prestar atenção, é o próprio Deus. À medida que eles iam sendo salvos, o próprio Deus colocava na igreja. 1 João capítulo 1, versículo 7, traz a ideia de que a redenção, os redimidos, aqueles que foram salvos, a conclusão disso, o resultado disso é a congregação. É estar na igreja. Isso aqui, a gente vê, vamos dizer assim, o próprio texto bíblico, ele quebra essa ideia de alguns que a gente tem como desigrejados, né, que acham que o fato de você ser salvo, o fato de você crer em Deus, de você crer em Jesus, isso não significa que você deva congregar. Isso não é verdade. 1 João capítulo 1, versículo 7, traz essa ideia de que todo salvo, ele faz parte de uma congregação. O próprio texto aqui de Atos, versículo 47, diz que aqueles que iam sendo salvos, o próprio Espírito acrescentava eles na igreja. As 3.000 pessoas que foram aqui convertidas, aí, por exemplo, no versículo 41, eles estavam juntos. Versículo 42, você tem a ideia de comunhão, a ideia de unidade. Então, perceba, o resultado óbvio da conversão, o resultado óbvio dessa redenção desses irmãos é a própria unidade, a própria congregação, é a comunhão que eles têm uns com os outros. Eles precisam fazer parte da igreja, porque foram salvos. Isso é um resultado óbvio da redenção. Lembra do que a gente viu antes? O que é a igreja? Essa reunião, essa reunião de todos os salvos, daqueles que um dia foram pecadores, daqueles que um dia ofenderam a Deus. Agora eles são salvos e colocados na igreja, formando esse corpo espiritual, esse corpo místico de Cristo. Eles precisam estar unidos. Essa é a ideia aqui de Atos. Resultado óbvio da redenção é a congregação. Repito, igreja local, comunidade. Por que isso é importante? Repito, você tem várias lições aqui, né? Acho que a primeira delas, talvez a principal, seja amor uns aos outros. Sujeitar uns aos outros, exortar uns aos outros. Essa é a ideia de congregação. Essa é a ideia de comunidade, de igreja local. Comunhão, koinonia. E o legal aqui, se você prestar atenção, não somente na leitura de Atos, mas nas cartas, nos evangelhos, se você prestar atenção, essa ideia de comunhão, né, vamos dizer assim, essa comunidade, essa congregação, não era uma obrigação, era hábito. Se você prestar atenção, Paulo vai preso, mas ele não vai sozinho. Silas está preso, mas ele não está sozinho. Pedro ele vai ser preso, mas não vai estar sozinho. Eles estão sempre unidos ali. Isso você vê também, por exemplo, no restante da história da igreja. Os irmãos sempre unidos, seja na bonança, seja na dificuldade. Essa é a ideia de koinonia que o texto apresenta. Essa é a ideia de comunhão, de unidade. Preste atenção que não é algo mecânico, obrigatório, mas sim hábito. Faz parte da vida deles. É um hábito. Hábito. Comunhão uns com os outros. Repito, isso implica amar uns aos outros, implica sujeitar uns aos outros, exortar uns aos outros. Tudo isso é na igreja local. Comunidade. Congregar. E aqui eu quero indicar, eu não trouxe ele, né, mas o meu sermão está baseado exatamente nesse livro, do Renato Vargens,
que é Por que Amo Minha Igreja. Meu sermão está baseado nesse livro. Não trouxe ele aqui por causa da chuva, fiquei com medo. E eu indico aí para vocês Por que Amo Minha Igreja, do Renato Vargas. Em segundo lugar, né? Como é que é essa igreja? Então, em primeiro lugar, koinonia, essa comunhão. Em segundo lugar, aí no versículo 42, o que é ser igreja, né? Ou comunidade, igreja local? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Pronto, vamos parar aqui. Em segundo lugar, doutrina. A igreja ela precisa ser alimentada exatamente dessa doutrina dos apóstolos. Só que antes de falar dela, preste atenção comigo, ainda no versículo 42. Eles o quê? Perseveravam. No que eles perseveravam? No ensino dos apóstolos e no quê? Na comunhão. Então a ideia aqui é de uma continuidade. Preste atenção na ideia de continuidade aqui, de perseverança, que é a ideia de continuidade. Tanto nessa comunhão, e é isso que eu quero que você note, comunhão não está dissociada de ensino. Também não vai estar dissociada, por exemplo, do partir do pão. Não vai estar dissociada, por exemplo, das orações. Da ajuda entre eles, né? Da ajuda mútua entre si. Então é uma coisa só. Doutrina. Não existe nada mais danoso para a igreja, ou para essa comunhão, para essa unidade da igreja, do que doutrina falsa, ou do que heresia. É por isso que na igreja não pode haver divisão. Por isso que Paulo escreve a carta dele aos Coríntios, para que a igreja não fosse dividida, porque ele não é o alicerce da verdade. Não é Paulo, não é Apolo, não é Cefas, não são eles que têm o alicerce da verdade, não são eles que são a pedra principal da igreja, mas sim o próprio Cristo. Portanto, a igreja não pode viver com essas divisões. Por isso o problema da doutrina falsa, ela divide a igreja. Ela fomenta o pecado na igreja. Outro exemplo da própria igreja de Corinto. A doutrina falsa, ela nos protege, ela protege a igreja de apostasia. Eu acho que o exemplo claro disso, a gente tem no Antigo Testamento. Como é que o povo se desviava? Como é que o povo ia para os outros deuses? Fruto dos falsos profetas que existiam. E eram muitos, trazendo com isso pecado por cima de pecado para dentro da nação. Por isso a importância da doutrina. E essa doutrina, preste atenção que ela é alicerçada, ela é fortalecida exatamente por meio dessa comunhão. Eles estão juntos, portanto, exortando uns aos outros, ministrando uns aos outros. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que óbvio, que é Cristo. Cristo Jesus. É o Evangelho. Pregado, repito, em comunhão, em comunidade. Preste atenção que koinonia ou comunhão não está dissociada de doutrina. Em terceiro lugar, ainda no versículo 42, você tem aí a ceia, né, que é o partir do pão. Mais uma vez, isso é feito em comunidade, em comunhão, igreja local. Não tem essa ideia de você ser igreja sozinho, de você crer em Deus e não querer a igreja, você crer em Deus e não querer comunhão com seus irmãos, você cear sozinho em casa. Porque eu sou igreja, portanto vou cear sem os meus irmãos. Então eu sou igreja e vou cear sozinho. O ponto não é esse. A ceia que ela está ligada exatamente com essa unidade aqui. Aliás, né? Toda a Bíblia traz isso. Por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios. Há uma confusão na igreja de Corinto ali, mas a ceia é praticada em comunidade ali. Paulo, quando está ministrando, eu não me lembro agora qual é o capítulo de Atos, né, que até aquele jovem cai, acho que é Eutico, né? Você tem ali toda a comunidade reunida.
O partir do pão era feito em comunidade. Você não tem como ter essa ceia sozinho. A ideia aqui de comunidade, a ideia de igreja local. Quanto mais próximos a gente está da igreja local, quanto mais constância a gente tem nessa congregação, nessa comunhão com os irmãos. E o ponto aqui me parece que do livro de Atos é isso, ou pelo menos desse texto que a gente leu, mais próximo a gente está do nosso Salvador. Preste atenção que tudo isso aqui vai acontecer, congregação, essa comunhão com os irmãos, o partir do pão aqui, mais posteriormente as orações, isso vem depois do derramamento do Espírito, depois da conversão. Não há separação aqui. Em quarto lugar, ainda no versículo 42, orações. A igreja, portanto, unida que ela ora. Acho que o resultado claro disso, a gente vê aqui no livro de Atos, é a libertação de Pedro. Pedro está preso e toda a igreja se reúne e ora, e um anjo do Senhor vai e o liberta. Em quinto lugar, versículo 45, você tem aí a ajuda aos necessitados. Essa ideia de proximidade aqui não deve haver, portanto, nessa comunidade, nessa reunião aqui dos santos, nessa comunhão que eles têm uns com os outros. Necessidade é uns ajudando os outros, um ajudando ao outro, para que não haja necessidade. Versículo 47. Eles louvavam a Deus de novo, juntos, unidos, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então, o que é ser igreja? E aqui no sentido de comunidade, de congregação, é exatamente essa unidade. Unidade essa que foi, vamos dizer assim, adquirida, ou que foi composta por meio de Cristo, porque Ele é o fundamento de tudo isso. Ele é o fundamento da nossa unidade. Nós estamos unidos porque fomos salvos por Ele. Foi Ele que nos reuniu, foi Ele que nos juntou, foi Ele que formou esse corpo. Somos membros uns dos outros. Temos essa unidade como alicerce principal, o próprio Cristo, que é a pedra angular, a pedra principal do nosso ajuntamento. É por isso que a gente viu no início, no texto de 1 Timóteo, que a igreja é o alicerce da verdade. Ela é o pilar da verdade. Ela está fundada em Cristo. Todo cristão, todo salvo, todo eleito por Deus, todo amado por Deus, todo aquele que foi regenerado, ele faz parte desse corpo que é a igreja. Repito, construído nesse alicerce que é Cristo. Eu quero encerrar apenas com uma aplicação. E essa aplicação eu tiro do livro do Renato Vargas, né? Que é Porque Eu Amo Minha Igreja. E é uma pergunta. Por que devemos amar nossa igreja? A resposta óbvia disso, porque Cristo a amou e morreu por ela. É por isso que devemos amar nossa igreja, no sentido de comunidade, de congregação. Por isso que nos unimos, por isso que cultuamos juntos, porque Cristo morreu por ela. O sangue dele foi derramado por ela. Por isso que estamos juntos. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Tem algum aviso? Não, né? Amém. Vamos fechar os olhos. Vamos orar. Senhor, nós louvamos a Ti, porque fomos unidos por Ti, fomos salvos por Ti, e hoje
nos juntamos para louvar o teu nome. Mas tudo isso só é possível por ti. Tudo isso só é possível porque o Senhor morreu por nós. E unidos com o propósito de te adorar, unidos exatamente nesse alicerce que é a tua verdade, nós oramos. Oramos por nossos irmãos que estão enfermos, muitos. Pedimos que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer os nossos irmãos de novo para a nossa comunhão. Pedimos que o Senhor os cure, pedimos que o Senhor restaure sua saúde, seja física, seja emocional. Pedimos que o Senhor derrame sobre cada um deles, derrame sobre nós, derrame sobre a sua igreja a tua graça, para que possamos de fato estar unidos, de fato estar juntos, congregando, juntos uns com os outros, louvando a Ti, orando uns pelos outros, amando uns aos outros, exortando uns aos outros, pois somos salvos. E esse é o nosso hábito de vida, Senhor. Deve ser nosso hábito de vida. Viver em comunhão uns com os outros. Por isso nós pedimos a Ti. Planta em nosso coração. Semeia em nosso coração. Esse desejo de congregar, esse desejo de estar mais juntos. Planta em nosso coração. Ou desabroche em nosso coração essa semente que já está nele, porque fomos salvos, de congregar, de estar contigo, unido com os nossos irmãos, para cultuar o teu nome. Pedimos a Ti uma semana na tua presença, diante de Ti, sempre diante de Ti. Nos proteja, Senhor, nos guarde, nos abençoe, e que tudo esteja de acordo com a Tua vontade. É nossa oração. Em nome e por amor do Teu santo, bendito e amado Filho Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém. E graças a Deus.